meu amigo, pastor Júnior Santos. É Jesus te chamando para andar sobre as águas, viver o que você nunca viveu, viver uma experiência nova e te promover. Ele vai te promover. Porque você está no reino de Deus. E no reino de Deus é como um homem que semeia. Você sabe alegrar meu coração, meu Senhor. O sonho vai além de onde alcançam minhas mãos. A esperança só morrerá se eu decidir não mais lutar. Só me basta confiar em quem jamais mudará. Jesus, minha grande sorte foi conhecer, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Minha grande sorte foi a grande sorte da minha vida, desfrutar do teu amor. Sua grande aposta foi me amar. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Acreditou em mim. Queridos, eu fui interpelado por uma irmã de Deus, uma filha de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher muito abençoada, numa igreja em que eu estava ministrando a conferência sobre finanças, que vocês já sabem qual é, já participaram. Certo dia, no segundo dia, eu ensinando as pessoas sobre como vencer na vida, como prosperar. E eu ensinava sobre o poder de oferta, o poder do dízimo, o poder da santidade. No final da mensagem, ela me chamou, junto com o pastor dela, e falou assim: pastor, me responde aí. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta, eu faço ofertas de sacrifício, eu sou uma mulher perdoadora, eu amo o próximo, eu não tenho inimigos, sirvo na igreja, o pastor está aqui, ele me conhece. Se eu estiver errada, mentindo, o pastor pode dizer aí. Aí o pastor falou assim: olha, pastor, essa irmã já me fez essa pergunta e eu não soube responder. Então, ela está lhe fazendo e me trouxe como testemunha.
O pior, ou o melhor, é que tudo que ela está falando é verdade. E a pergunta dela era: como pode, pastor? Eu faço tudo isso e mesmo assim eu não prospero. Uma coisa é você pregar para uma multidão. Outra coisa é você pregar para uma pessoa. Uma coisa é você responder a pergunta da multidão. Outra coisa é você responder a pergunta de uma pessoa. E eu não tenho vaidade nenhuma. Quando eu sei, eu digo que sei. Mas quando eu não sei, eu digo que não sei e pronto. Eu digo: irmã, eu não sei. Ela disse: você não é um homem das finanças? Você já veio aqui umas 3 vezes na igreja. As pessoas dão testemunhos. Mas a minha vida não muda. Me responde. Eu disse: eu não sei a resposta. E às vezes parece que todos nós queremos fazer uma pergunta como essa. Existem momentos, como é, Deus, que eu faço tudo certo e dá errado. Eu digo: irmã, eu vou para o hotel. Eu vou perguntar a quem sabe. Porque o pastor não conhece o teu íntimo, o teu coração. Eu não conheço. E eu vou perguntar a quem conhece. Irmão, cheguei no hotel, não quis jantar. Cheguei lá, fui orar. Aquela oração que você não consegue orar, você começa a orar, daqui a pouco você está pensando. E você abre a Bíblia, e daqui a pouco você procura os versículos conhecidos, some tudo. E aí eu já tinha esquecido que era ela que queria saber. Eu fiquei curioso. Eu disse: Deus, agora eu quero saber por que tem pessoas que acontece isso. E olha, Deus às vezes parece que brinca com a gente, né? A gente começa a orar, com 2 minutos ele podia responder, mas não, ele fica quietinho, você orar a noite toda. Quando é de manhã ele... Oh Deus, podia ter sido de noite. E Deus me deu uma direção. Deus falou assim comigo: esta mulher falou a verdade. Ela realmente é fiel. Ela realmente é uma pessoa santa. Realmente é uma pessoa dedicada. Realmente ela, tudo que ela falou, ela está certa. Só que tem um problema aí. Ela não tem prosperado porque lhe falta uma máquina de colheita. Eu nunca li na Bíblia e nunca ouvi ninguém pregar sobre uma expressão, máquina de colheita. Eu disse: Deus, então o que é isso? E Deus me apresentou o seguinte: se você planta no quintal da sua casa, você precisa entrar lá no quintal com uma máquina para colher aquilo que você plantou? Sim ou não? A máquina às vezes nem entra. Você colhe com a mão. Mas se você vai plantar num campo muito grande, muito fértil, e você planta, e ao longo do tempo planta, e depois planta. Se o campo é grande, fértil, vai brotar, vai nascer. Você deve colher com a mão ou deve ter uma máquina para colher? E Deus falou assim comigo: ela tem semeado no meu reino, não no quintal da casa dela. O meu reino é um campo grande, o meu reino é um campo fértil. Tudo que ela semeou, eu respondi, brotou. Mas sabe qual é o problema dela? É que depois que eu dei, ela foi colher, ela está colhendo com a... Já imaginou um campo muito grande, muito fértil, e você colher com a mão, sozinho? Me responde: mesmo que toda a safra é sua, você conseguirá colher tudo aquilo que é seu? E Deus disse: olha,
Quando a pessoa semeia, a terra é fiel, ela devolve. Então ela tem semeado no meu reino, eu tenho sido fiel, eu tenho devolvido. Mas não chegou na mão dela ainda. E Deus me levou para a palavra. Salmo 1. Salmo 1 fala da vida daquela mulher. Salmo 1 fala da vida de muitas pessoas que fazem essa pergunta para Deus. E o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estava falando dela ou não? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que dedicação! Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Vamos para as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Levante sua cabeça que nós vamos por partes aqui. Vamos entender o que é essa máquina de colheita. E em nome de Jesus, nesta noite, vai nascer na vida de muita gente uma máquina de colheita aqui. Primeiro, está falando de felicidade. Bem-aventurado, mais do que feliz. Felicidade é algo que não se encontra de qualquer maneira. Só quem tem Jesus tem a verdadeira felicidade. Então está falando de uma mudança interior. Está dizendo que uma pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é um crente fiel. Esse é um crente que dizima, que oferta, que ama o próximo, que perdoa. É um crente que intercede, que ora, que proclama, profetiza. É um crente que busca a Deus. Enfim, é um crente que está na bênção. Mas o resultado dessa dedicação a Deus está aqui. Primeiro, será plantado junto a ribeiro de água. Presença de Deus. E tem pessoas que fazem essa mesma pergunta que aquela mulher. E a pergunta não é: pastor, eu não tenho presença de Deus. Ela não falou isso. Então ela era fiel e Deus deu-lhe a sua presença. Amém? Segundo benefício: as folhas não caem. Eu fui estudar. Tinha uma secretária, ela tinha 2 faculdades. E uma das faculdades era de geografia. E eu comecei a estudar com ela por que as árvores caem, as folhas das árvores caem. E descobri que quando muda da estação, normalmente do outono para o inverno, as árvores ficam muito secas, o tempo seco, e as árvores perdem muito líquido. Então ela, para economizar água, ela solta uma substância e faz com que as folhas caiam, para economizar água, porque as folhas ficam sugando a água do caule, dos galhos. Então ela abre mão porque está com necessidade de água. Isto é na vida real, querido. As árvores mesmo. Mas a Bíblia diz que esta pessoa será como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Então, nunca haverá necessidade de água, porque diariamente, dioturnamente, ele será alimentado pela água do ribeiro. Então, não haverá necessidade de cair as folhas, porque não vai perder água. Terceiro, os frutos darão os seus frutos na estação própria. Olha que bênção. Agora, se nós formos analisar essas 3 coisas, vamos descobrir algo interessante. Primeiro, fala sobre sustento. Fala sobre presença. Fala sobre relacionamento.
Quer dizer que você é fiel, é tudo isso, e tem um relacionamento com Deus, e tem o sustento de Deus. As folhas não caem, haverá uma proteção. Não é assim como acontece quando você é dizimista, e aí as folhas não vão cair. Há um suprimento das necessidades básicas. E em terceiro lugar, me responde, o que teria de mais esta árvore que dá o fruto na estação própria? Isto fala de saúde. Uma árvore saudável dá o seu fruto na estação. Então, se você analisar essas três coisas, acaba sendo uma consequência. E se você não tiver gratidão, que foi ensinado aqui, você não vai valorizar essas coisas. Logo, valorize a presença de Deus, valorize o sustento de Deus, a segurança de Deus e valorize a saúde. Às vezes a gente quer dinheiro, mas está perdendo saúde. Eu já te ensinei, saúde é mais caro do que dinheiro. Que você dá a sua saúde para ter dinheiro, quando chega no fim da vida você vai trocar. Aí o dinheiro todo do mundo não consegue recuperar a saúde, porque saúde é mais caro. Então valorize o que você já tem. Amém? Fidelidade e santidade traz sustento, saúde e segurança. Pastor, mas o que tem de mais aqui? Aquela mulher tinha tudo isso, mas não estava satisfeita. Ela queria mais. Ela queria o quê? Quem quer mais aí? Diga amém. E tudo quanto fizer, prosperará. A palavra prosperar só entra nesse texto depois do verbo fazer. Sabe o que eu tenho encontrado ao longo dessa caminhada? 17 anos estudando e ensinando sobre finanças. O que eu tenho encontrado são muitos homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, santos, de oração, são guerreiros, são determinados, entram em desafios, são fiéis, mas quando termina o culto, são pessoas passivas, dormentes, cansadas, que não acreditam na vida, não acreditam em si mesmo, não acreditam que pode fazer algo para que a prosperidade venha. Eu cheguei para aquela mulher e perguntei: minha senhora, tem uma resposta para a senhora. A senhora trabalha de quê? Funcionária pública, professora do Estado. Quanto é o seu salário? R$ 1.500. Qual é o seu expediente? Só a parte da manhã. O que é que a senhora faz à tarde? Ela disse: nada. O texto diz que o que prospera é o que eu faço. Já que eu sou esse santo, já que eu sou essa Coca-Cola toda, na presença de Deus, eu terei os benefícios da segurança, do sustento. Agora, a prosperidade virá quando eu começar a fazer algo para que ela venha. Eu disse: irmã, por que a senhora na parte da tarde não vai vender roupa? Por que a senhora não abre um negócio? Por que a senhora não vai comercializar alguma coisa? Por que a senhora não completa a sua carga de trabalho e vai trabalhar para a senhora mesmo? Ela disse: pastor, olha quantas vezes eu pensei em fazer isso. Mas sabe por que eu não fiz? Porque eu pensava assim: eu sou funcionária pública, eu já tenho meu emprego. Por que eu vou me meter a bater de porta em porta? Por que eu vou inventar de abrir uma lojinha? Não, eu já tenho meu emprego. Eu disse: pois bem, aprenda algo. A senhora tem semeado no reino de Deus, mas para colher, a senhora está colhendo com a mão. Todo dia 5 vai lá buscar o seu pagamento. E isto aí não te trará prosperidade, te trará sustento e te dará uma segurança financeira, mas a prosperidade que a senhora tem direito não virá desta forma. Ouça, pastor, o senhor me deu uma ideia. Eu digo: foi. Notícia boa. Tem 1 ano que eu falei isso com esta mulher.
Tem um ano que Deus me deu esta revelação, eu não preguei em lugar nenhum. E eu não sabia por que eu não pregava. Na semana passada, eu estive lá no Rio de Janeiro, e ela me levou para orar pelas 2 lojas que ela abriu, para a glória de Deus. Hoje o emprego é um problema. Entenda, tudo quanto fizer prosperará. Pastor, me fala mais sobre esse negócio. Eu lembro de Labão e Jacó. Ouça, querido, Deus não abençoa a empresa, Deus abençoa a pessoa. Labão trabalhava para Jacó, Jacó trabalhava para Labão. Jacó tinha uma bênção de Deus sobre ele, ao ponto que, como para chegar em Jacó, tinha que passar por Labão, que não era um canal. Labão segurava a bênção de Jacó, enganava Jacó, Jacó trabalhava e Labão era abençoado. Será que não tem acontecido com alguns irmãos que estão trabalhando em empresas que não está valorizando o teu trabalho, não está valorizando a bênção de Deus na tua vida? Ele está sendo abençoado e você continua aí insatisfeito. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha para alguém tem que pedir demissão amanhã e abrir um negócio. Não estou falando isso. Se você está sendo abençoado, se você está satisfeito, se você está vendo a bênção de Deus que você merece através do seu emprego, como nós vimos aqui hoje, então, meu irmão, segura a bênção, porque Deus te deu. Agora, se você tem semeado, se você tem sido fiel, tem sido dedicado a Deus, mas quando vai para o campo de trabalho, estão enganando você, saiba, Deus quer te dar algo maior. Então disse Labão: se agora tem achado graça em teus olhos, fica comigo, porque eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Ei, querido, de repente a tua empresa, a empresa do teu patrão está sendo abençoada por causa de você. Por causa de você. De repente você é a pessoa alvo da prosperidade daquela empresa, mas ela não tem chegado até você. E de repente a culpa pode ser sua. Por quê? Porque você tem semeado no reino de Deus, um reino grande e fértil, e está colhendo com a mão. Que tal ousar um pouco mais? Fala para quem está do teu lado: eu profetizo, você terá a sua máquina de colheita. Você terá. Pastor, eu me identifico aí. Eu me identifico. Sinceramente, eu estou feliz com a presença de Deus, com a glória de Deus. Eu estou feliz porque Ele tem me dado segurança, mas eu quero mais. Eu quero mais porque eu tenho semeado e eu sei que eu posso receber mais. Então, meu filho, esses conselhos que eu vou te dar agora é para você. Segura aí. Primeira coisa, se você quer ter uma máquina de colheita, para colher em grande escala, para colher em grande quantidade, primeiro, leve mais a sério as suas ideias. Você tem levado a sério as ideias que você tem tido? O dono, fundador da Caterpillar é a empresa fundadora do trator. Um homem era fiel a Deus, era um agricultor, e ele dizimava 50% do seu ordenado. Um dia, colhendo, depois do almoço, deitou debaixo de uma árvore e começou a dormir. Só que antes de dormir ele fez oração: Deus, eu tenho sido fiel, eu preciso mais. E ele teve um sonho. Quando ele acordou, ele botou no papel o sonho que ele teve. Ele sonhou com uma máquina, e ele escreveu a máquina.
E ele mandou produzir a máquina. E quando a máquina estava pronta, que ele ligou, ele percebeu que não precisava mais ficar tirando de pouquinho, porque aquela máquina é quem fazia o trabalho para ele, e fazia em grande quantidade. Ei, sabe o que Deus está te dizendo? Que a máquina de colheita da tua vida você já tem, Ele já te deu. Você teve uma ideia e não levou a sério. Saiba, esta ideia que Deus te deu, é aí onde está a tua fortuna. Esta ideia é onde está a tua prosperidade. Não vai ter ninguém para te enganar. Vai ser você e Deus. O céu é o limite. Máquina de colheita. A Bíblia diz: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Sabe o que isso quer dizer? O que é que você tem pensado? Quais têm sido os seus pensamentos? Você vive pensando nos problemas ou nas soluções? Um dia, eu queria ser escritor. Eu via vários pastores escrevendo livro. Eu tinha 23 anos, eu queria ser escritor. E eu então fui escrever meu primeiro livro, e passei 2 anos e meio, e não conseguia escrever o livro. Uma dificuldade para escrever o livro. Eu tomei uma atitude, abri uma editora. Pronto, agora eu quero... Já realizei sonho de mais de 500 pastores que nem escrever sabe, assim como eu não sabia escrever. E hoje, qualquer pastor do mundo que pregar no púlpito da sua igreja, manda para minha editora o áudio, e em 15 dias o livro está pronto. Pense na solução. Pense na solução. Não pense no problema. Deus vai te enriquecer. A máquina de colheita virá. O pastor da maior igreja do mundo, Paul Yong-Cho, que mudou de nome para David Yong-Cho, única editora no Brasil que tem 5 livros dele, é a minha. Eu digo isso porque eu quero te dizer que um dia eu era uma pessoa que não conseguia fazer um livro. Meu querido, de repente o teu grande problema é atrás desse problema que estará a tua grande riqueza. Leve mais a sério as suas ideias. Amém? Eu estou muito feliz com o interesse de você, telespectador, no meu 31º livro. Recebemos muitas ligações de pessoas que adquiriram o livro Os Milionários Resolveram Falar. Foi lançado aqui no programa na semana passada e eu disponibilizei para compra através do telefone. Então, aqui vai novamente a sugestão. Os milionários resolveram falar como pensam, como agem e como aconselham. Para adquirir, ligue agora 27 3062 7434. 27 3062 7434. Os Milionários Resolveram Falar. É uma publicação da Foco Editora do Brasil. É Jesus te chamando para andar sobre as águas, viver o que você nunca viveu, viver uma experiência nova e te promover. Ele vai te promover. Porque você está no reino de Deus. E no reino de Deus é como um homem que semeia.